Olá, meus queridos irmãos, muito boa noite, que a preciosa e pura paz esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Quero transmitir uma palavra da parte de Deus a todos vocês. O Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, seja para Ele a glória agora e para toda a eternidade. O Senhor Jesus Cristo deixou diretrizes preciosas para o seu povo, para a sua amada igreja. A igreja a qual ele comprou pelo seu precioso e puro sangue. A igreja a qual ele mandou o seu precioso Espírito para inaugurar no dia do Pentecoste. A primeira mensagem pentecostal, pregada pelo apóstolo Pedro. Quase 3.000 almas se chegaram ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse na sua preciosa palavra que é para pregar o Evangelho. Ide pregai o Evangelho. O Evangelho é a preciosa notícia, é as boas novas de salvação. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo deve ser pregado a todos. É um dever de cada crente, de cada servo e serva de Deus, pregar, testemunhar, anunciar a palavra de Deus. Nós vemos pela palavra do Senhor que as profecias têm se cumprido, está se cumprindo. E nós, como Igreja de Cristo, estamos perto de um desfecho final. O mais precioso dia que aguardamos está para chegar, que é o arrebatamento da igreja. O Senhor Jesus Cristo já disse, lá no Evangelho segundo escreveu João 14, credes em Deus, credes também em mim. Não se turbe o vosso coração, disse ele, credes em Deus. Credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde esteja, estejai vós também. Na sua oração, o Senhor Jesus Cristo disse, Pai, eu quero que onde eu esteja, eles estejam comigo, para que vejam a glória que me deste. E certamente, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É uma das lindas e belas orações que o Senhor Jesus Cristo fez. E está escrito no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 17. Mas vamos analisar uma coisa. Nós, Igreja de Cristo, estamos aguardando o arrebatamento. O arrebatamento, os apóstolos não falaram muito dele, nem os profetas. Apenas um apóstolo defendeu a doutrina do arrebatamento, porque o arrebatamento foi uma revelação que Deus entregou exclusivamente para ele. Quando ele disse lá em 2 de Coríntios, capítulo 15, verso 50, ele diz, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E ali ele fala uma sequência sobre o precioso dia do arrebatamento. O dia do arrebatamento é a bela esperança da igreja de Jesus Cristo. Paulo esperava o arrebatamento da igreja para o tempo dele. Mas não era para o tempo dele. Deus teria ao longo da história protocolos para cumprir, para que o arrebatamento viesse. É claro que o arrebatamento foi anunciado na Bíblia de uma forma preciosa, aguçando a esperança de todos os cristãos sobre a eminência. Nós, cristãos, conhecemos isso, eminência. Mas para Deus não tem eminência. Para nós sim, para Deus não. Porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, e Ele em si tem a presciência.
Deus sabe de todas as coisas com antecipação. Deus sabe o ano do arrebatamento, o dia, o mês, a hora, o minuto. Deus sabe o segundo. Deus sabe tudo. Quanto a esse dia, não devemos nos preocupar. Por quê? A nossa preocupação deve ser em estar de pé, preparado diante de Deus. Vemos lá que o apóstolo Paulo falou muito sobre o arrebatamento. O apóstolo João também deu dicas sobre o arrebatamento. O Senhor Jesus falou muito pouco sobre arrebatamento, porque ele, quando estava aqui, ele estava tratando exatamente com os judeus. Jesus viveu em todo o tempo debaixo da lei, 30 anos praticamente, 33 anos e meio praticamente, Jesus viveu debaixo da lei, porque ele veio cumprir a lei que os judeus, nem o próprio Moisés pôde cumprir. Em todo o tempo da vida de Jesus Cristo, ele viveu debaixo do Velho Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João fazem parte do Velho Testamento. Só que está falando ali da vida do Senhor Jesus Cristo, aquele que veio abrir um novo precedente. E o novo precedente foi uma porta preciosa e pura que ele abriu através da sua ressurreição, que é a porta da graça. Aquele que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. A porta da graça. E assim como ele abriu a porta da graça, um novo precedente, um novo tempo, que é o tempo da graça, ele também está para fechar. E antes que ele feche esse tempo da graça, venha para ele o quanto antes. Enquanto estamos no dia chamado hoje, no momento chamado agora, é tempo de nos voltarmos para Jesus, reconhecendo-o como único e suficiente Salvador da nossa vida. Tinha protocolos ao longo da história para se cumprir, profecias para se cumprir. E uma das profecias que haveria de se cumprir para que chegasse o tempo do arrebatamento está no livro de Isaías, capítulo 66, e o verso 8. Eu quero ler para vocês. Isaías 66 e 8. Olha o que diz. 66 e o verso 8 do livro de Isaías. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu a luz aos seus filhos. 9. Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu e não fecharia a madre? Diz o teu Deus. É uma palavra profética exclusivamente sobre o povo judeu. O povo judeu não aceitaram o Senhor Jesus Cristo em sua primeira visitação, em sua primeira vinda. Como diz as Escrituras, ele veio para o que era seu e os seus não receberam. A bênção passou para todos os outros seres humanos em toda a terra. Quando diz lá no livro de João, capítulo 1, verso 8, 9, se não me falha a memória, mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Hoje, os filhos de Deus estão sobre toda a face da terra. Mas olha a grande profecia que iria se cumprir. 70 anos depois da morte de Jesus, os judeus rejeitaram, perseguiram o Senhor Jesus Cristo, se uniram aos romanos e o mataram. E quando o povo estava na presença do governador,
o governador disse para aquele povo: eu estou livre do sangue deste justo. E o povo, em uma só voz, exclamaram dizendo: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. A pior coisa que o povo judeu fizeram, todos juntos, foi no meio desta revolta falar em uma só voz esta palavra horrível, horrenda. Por causa disso, sofrer e estão sofrendo. Mas Deus prometeu sará-los por causa de Abraão. Deus fez uma promessa para Abraão. Mas olha o que vemos aqui pela palavra de Deus. O povo rejeitaram, esbofetearam, cuspiram, disseram palavras de baixo calão e junto aos romanos crucificaram o Senhor Jesus Cristo. Soltaram um ladrão e crucificaram o justo. O povo preferiu um ladrão e crucificaram o justo. E ainda tem um provérbio no nosso meio hoje que paira sobre a humanidade que diz: a voz do povo é a voz de Deus. É mentira. O povo não sabe escolher. Jesus Cristo tentou, através da sua palavra, das suas atitudes, congregar Israel, mas eles foram rebeldes, muito rebeldes. Uma certa ocasião, o Senhor Jesus Cristo, triste, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os pintinhos e não quiseste. Lembra também da parábola da figueira? Jesus Cristo foi procurar fruto na figueira e a figueira não tinha fruto e ele então amaldiçoou a figueira. Era uma profecia alertando para os povos sobre o que iria acontecer ao povo judeu. Jesus Cristo, uma certa ocasião, estava no templo e os discípulos chamaram ele para mostrar a beleza do templo que Salomão tinha feito, que Herodes tinha reformado. O templo judaico era o orgulho dos judeus. Mas Jesus Cristo disse: não vede tudo isto, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra sem que seja derribada. 36, 37 anos depois, a desolação chega. A cidade é cercada. Praticamente mais de 1 milhão de judeus são mortos de maneira atroz, uma carnificina. Se cumprindo, então, a diáspora que estava profetizada pelos profetas. Uma minoria se escaparam, uma minoria escapou, porque Jesus Cristo avisou. Jesus Cristo disse, Mateus 24:15, quando virdes a abominação de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê entenda. Os que estiverem nos montes não volte, os que estiverem no telhado não desça. Quem estiver nos campos, fujam. Uma minoria fizeram isso, mas uma grande maioria foram mortos de maneira terrível. Seria um prato cheio para os jornais sensacionalistas de hoje. O povo então foi espalhado por várias nações, no mundo todo. Mas na profecia bíblica está lá: eu recolherei os meus, diz o Senhor. E na profecia bíblica também diz: abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu e não fecharia a madre, diz o teu Deus. Israel ficou dispersa durante quase 2000 anos. No ano de 1948, 14 de maio de 1948, cumpriu esta profecia. David Ben-Gurion, com vários ministros, inclusive
um ministro do Brasil chamado Oswaldo Aranha, deu-se então o cumprimento da profecia bíblica. Abriu-se um precedente para o povo judeu voltarem para a sua terra. Isto é bíblico, é profecia. De 1948 para cá. Agora, dia 14 de maio de 2022, vai se cumprir praticamente 74 anos. Praticamente, diariamente, judeus estão voltando. Certamente, alguns voltaram de cavalo, de camelo, de bicicleta, de moto, de carro, de ônibus, de trem. Mas na profecia bíblica está falando. Ezequiel disse: veja os teus filhos voltando em asas, como em asas de pombas. Naquele tempo ele viu em visão aviões, mas ele não sabia o nome, então ele disse asa de pombas. E diariamente judeus estão voltando para a sua terra. É um cumprimento de Isaías 66 e verso 8. É dentro desse tempo que o arrebatamento iria acontecer. O arrebatamento não poderia acontecer no tempo dos apóstolos, no tempo de Paulo, de João. Não. O arrebatamento iria acontecer dentro de um tempo específico. E esse tempo específico seria depois do renascimento do povo judeu. Em 1948, 14 de maio de 1948. De lá para cá, 74 anos vai se cumprir agora da união do povo judeu em sua terra. 74 anos, 14 de maio de 1922. Pelo que creio, estamos como em um jogo de futebol, onde o jogo já terminou, mas tem ainda aquele tempinho de prorrogação. Acredito que a igreja está para ser arrebatada. Acredito que ela está nesse tempo de prorrogação. Porque a Bíblia diz, Jesus Cristo disse, no livro de Mateus, capítulo 24, Mateus 24, e o verso 32, quando diz: aprendei, pois, esta parábola, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenro e brotam folha, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas destas coisas, sabei que ele está próximo às portas. É claro que aqui não é uma mensagem para a igreja, é uma mensagem para os judeus. E Jesus Cristo disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. No Salmo 90, verso 10, nos diz o seguinte, quero ler para vocês. Salmo 90 e versos 10. Olha o que diz. A duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro, enfado, pois passa rapidamente, nós voamos. Uma boa parte dos estudiosos da palavra de Deus afirma, é claro que não podemos bater o martelo nisso que vou dizer, mas a maioria dos estudiosos da Bíblia afirmam que uma geração bíblica é de 70 anos. Alguns chegam a 80, como diz os Salmos, mas o que passar disso é canseira e enfado. Pelo que vemos, eu não vou afirmar isso, é um pensamento meu. Pelo que vemos, não chegaremos a 80 anos
em 2028, 14 de maio de 2028, Israel completará 80 anos. Pelo que vemos, isso é um pensamento meu, dentro desse tempo se cumprirá a segunda vinda de Jesus Cristo. A primeira vinda de Jesus foi há quase 2000 anos atrás. Ele veio aqui, nasceu, viveu entre os seres humanos. A primeira vinda, o tempo de duração, foi praticamente de 33 anos e meio. A segunda vinda, a duração será eterna. Mas antes da segunda vinda, 7 anos antes, acontecerá um desfecho glorioso para a igreja que ama, que adora ao Senhor Jesus Cristo, que é a esperança dela, o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, talvez semanas, meses, haverá uma reunião no mundo com os Illuminatis, com os donos do mundo, aqueles que não vemos as suas faces nas mídias. Eles estão por detrás dos governos existentes nesse tempo. Eles convocarão uma reunião de urgência e de emergência, porque o arrebatamento trará caos no mundo, desestabilizará o mundo completamente. Em especial na área financeira. Será o dia terrível. E o que vai acontecer? Eles vão fazer uma reunião de urgência e de emergência. Apocalipse capítulo 17, verso 12. Nesta reunião, convocarão 10 reis, 10 presidentes. Pelo que penso, esses 10 presidentes serão da Europa. Lembra da palavra profética que diz 10 chifres, 10 dentes, 10 dedos, 10 reis? É uma cúpula que vai se levantar da Europa. O Império Romano restaurado. E eles vão apontar o homem, o anticristo, a besta, o falso profeta. Aliás, vai ser 2 bestas. Uma que sobe da terra e outra que sobe do mar. A que sobe do mar vai ser apresentada por esta cúpula satânica de reis, de presidentes. E ele então vai propor a várias nações, em especial a Israel: faça um pacto comigo, porque vocês fazendo um pacto comigo, eu vou cessar a guerra entre os seus irmãos, entre judeus e árabes. E é o sonho dos judeus isso. Se vocês fizerem um pacto comigo, eu vou construir o templo que vocês tanto desejam. E é o sonho que os judeus mais sonham em toda a história. E ele vai conseguir enganar os judeus. Os judeus farão aliança com ele, para que se cumpra a palavra que Jesus Cristo disse: eu vim em nome de meu Pai, e não me receberam. Virá outro em seu próprio nome, a esse vocês o receberão. Os judeus que rechaçaram Jesus, que disseram palavras horrendas, o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos, no final dos tempos, eles vão entrar em um beco sem saída, aceitando o anticristo como se fosse o Messias. E hoje já está tudo preparado lá. A Menorá, o Instituto do Templo, já tem tudo preparado. Já fizeram até uma coroa de ouro maciço para coroar o homem quando ele aparecer, quando ele for apresentado.
A bezerra vermelha já está lá. Não falta muito tempo, meus irmãos, para o arrebatamento da igreja acontecer. Não falta muito tempo. Cabe a nós, servos e servas de Deus, orar uns pelos outros, procurar vigiar, estar sóbrio, nos esforçando para continuar de pé diante de Deus. Estamos exatamente no tempo profético, o qual o anjo disse para Ló: escapa-te por tua vida. Em outras palavras, daqui para lá o problema é seu. Vamos pegar esta palavra profética para nós. Escapa-te por tua vida. Devemos estar unidos, ouvindo a palavra, obedecendo os pastores, aqueles os quais Deus constituiu sobre nós. Mas quanto à nossa salvação, obreiros, pastores, esposas e esposos, filhos e filhas, não podem salvar os seus entes queridos, não. O nosso Salvador é Jesus Cristo. A Ele a glória agora e para toda a eternidade. Eu vou parar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Mas a igreja em breve será levada. Nós estamos no tempo final. Que a graça e a paz seja abundante sobre a tua vida, hoje e para todo sempre. Dê um like, se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Se quiser, compartilhe os vídeos desse canal. Que Deus os abençoe.